A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em torno do nome do nosso Mestre para estudarmos a sua palavra, a palavra de Deus. Palavra essa que é poderosa para salvar as nossas almas, para nos instruir, para nos corrigir e para apontar o caminho correto. Nessa ocasião tão especial, nós estaremos dando início a uma série de estudos bíblicos com o seguinte tema: aprendendo a ser discípulos. Hoje existe um tema específico, nós vamos estudar hoje sobre o preço do discipulado, mas ao longo de algumas semanas estaremos tratando sobre esse tema maior, que é aprendendo a ser discípulos. Será um tempo muito precioso na presença de Deus. Vamos ser orientados, seremos com certeza confrontados pela palavra de Deus, mas em tudo isso sairemos mais aperfeiçoados, sairemos mais fortalecidos, revigorados pelo poder das Escrituras Sagradas. Então, agora, convide o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, vamos todos se reunir em torno do nome de Cristo para fazermos menção das Escrituras Sagradas. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te damos graças pelo seu cuidado e bondade. Perdoa os meus pecados, Pai, as minhas falhas, todos os meus erros. Que seu Espírito possa nos conduzir no estudo da palavra, Pai. Dá graça aos meus irmãos, abre o entendimento de cada um, desfaz espiritualmente todas as barreiras, que nós possamos crescer no conhecimento da Tua Palavra e assim, meu Deus, seremos mais praticantes e obedientes aos princípios estabelecidos pelo Senhor. Nos dê da Sua graça e nós Te glorificamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, essa série traz como título Aprendendo a Ser Discípulos. Antes de nós entrarmos no assunto de hoje, ou no tema de hoje, nós queremos fazer algumas considerações sobre essa doutrina, esse ensinamento bíblico a respeito do discipulado, né? Nós somos discipulados pelo Senhor, então nós somos todos discípulos do Mestre. Então vamos fazer algumas considerações sobre a palavra discípulo. Então, qual é a definição de discípulo? Essa palavra discípulo, ela vem do grego maftés, que quer dizer literalmente aprendiz ou aluno. No dicionário bíblico de Almeida, nós vamos encontrar a seguinte definição para discípulo: uma pessoa que segue os ensinamentos de um mestre. Uma pessoa que segue os ensinamentos de um mestre. Então essa é a definição que encontramos no dicionário bíblico de Almeida. Então nós vamos encontrar na Bíblia a palavra discípulo mais de 200 vezes, só no Novo Testamento. Algumas vezes essa palavra está fazendo menção a alunos ou aprendizes de outras pessoas e não de Jesus. Então nem todas as vezes que nós a encontrarmos no Novo Testamento, encontrarmos essa palavra, ela estará fazendo menção a respeito dos seguidores, dos alunos, dos aprendizes de Jesus. Por exemplo, lá em João, em Mateus, capítulo 9, versículo 18, nós vamos encontrar a referência aos alunos ou discípulos de João. Mateus, capítulo 9, versículo 18. E vamos encontrar também no mesmo evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 15 e 16, a Bíblia fazendo menção a alguns homens que eram discípulos dos fariseus. E lá em João, capítulo 9, versículo 28, a Bíblia vai fazer menção de alguns homens que se consideravam discípulos de Moisés. E outras referências bíblicas que a Bíblia aponta para aqueles que são alunos ou aprendizes do próprio Jesus Cristo. Vamos ler algumas referências, demonstrando que essas aplicações das passagens que iremos ler agora estarão fazendo menção daqueles que são alunos ou aprendizes de Jesus. Lá em João, capítulo 6, versículo de número 66, a Bíblia vai fazer menção aos discípulos de Jesus. Diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos
tornaram para trás e já não andavam com ele. Outras referências bíblicas nós vamos encontrar em Lucas, a primeira referência, capítulo 6 de Lucas, versículo de número 17. Lucas, capítulo 6, versículo 17. Esse texto também vai falar sobre aqueles que são discípulos de Jesus. E, descendo com eles, parou no lugar plano e também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia, Jerusalém, da costa marítima de Tiro e Sidom. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 22, agora o versículo de número 11, ainda sobre os discípulos de Jesus. E direis ao pai da família, da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então tem muitas outras referências nos evangelhos e também nas cartas, falando a respeito, em Atos dos Apóstolos também, a respeito dos discípulos de Jesus. Tá bom? Então nós vamos examinar a nossa vida ao longo desses estudos para analisar, fazer uma análise pessoal e chegarmos à seguinte conclusão: se somos ou não verdadeiros discípulos do Senhor. Então hoje, o estudo, vamos tratar a respeito do tema o preço do discipulado. Vamos ler a referência bíblica, é uma referência um pouco extensa, mas se faz necessário. Está no Evangelho de Lucas, Evangelho do nosso Senhor Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 14, a partir do versículo 25. Nós vamos ler do 25 até o 33, tá bom? Pegue a sua Bíblia aí e vamos ler juntos. Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 33. Então, o tema do estudo de hoje, o preço do discipulado. Vamos lá. Diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Versículo 32. De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Último versículo, 33 agora. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, Jesus Cristo está tratando sobre essa questão do preço do discipulado. O preço do discipulado. Então, nós vamos aprender sobre isso nessa noite. Então, Jesus ele apresentou esse grande desafio a qualquer homem que deseja segui-lo. Então, ele vai mostrar quais são as condições. E ele conta essas duas parábolas de alguém que, ao construir uma torre, faz todo o cálculo dos gastos do investimento para construir aquela torre. Porque se ele não calcular previamente, vai chegar a um ponto da construção em que o dinheiro acaba o material e ele não vai conseguir concluir e será escarnecido, zombado pelas outras pessoas. E ele conta também a outra parábola de um rei que ele fica no coração cogitando se vai colocar 10.000 dos seus soldados para saírem em combate contra um exército inimigo que vem contra ele com 20.000 soldados. Então,
esse rei, se ele não calcular, se ele não buscar conselhos, se ele não pensar bem sobre essa questão do contingente do seu exército, ele pode perder a batalha e também ser alvo de zombaria. Então Jesus está nos mostrando que o discipulado requer um preço muito alto. E no texto nós encontramos quais são essas condições para sermos considerados discípulos de Jesus. Primeiro, nós encontramos no versículo de número 26, ele dizendo: se alguém vier a mim. Percebam que Jesus não está obrigando, coagindo ninguém. Tem uma referência bíblica muito semelhante, iremos fazer menção dela daqui a pouco, é Lucas capítulo 9, versículo 23. Lá Jesus diz: se alguém quer vir após mim. Então é algo voluntário, uma vez esclarecidos por Deus, uma vez o Espírito iluminando o nosso entendimento, uma vez a graça nos revelando a vontade de Deus, o homem tem a decisão final, no sentido de escolha, se ele segue ou não a Jesus Cristo. Então, a primeira condição que nós encontramos no versículo de número 26, ele disse assim: depois, se alguém quer vir após mim, após essa expressão, ele diz: e não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos. Então ele está falando sobre negar-se a si mesmo, sobre renunciar. E no versículo 33 que nós lemos, ele confirma isto. Diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Então, a primeira condição é a questão da renúncia. É a questão da renúncia. Então, o discípulo de Cristo, ele deve adotar essa postura de repudiar, de afastar-se da sua própria independência, da sua própria vontade, em favor de submissão a outro. Ou seja, renunciamos à nossa vontade, negamos a nossa vontade para nos sujeitarmos à vontade de Deus. Então, a questão de negar-se a si mesmo, de renunciar, é abandonar e rejeitar o eu humano como objeto da vida e da ação. Porque a nossa vida sem Cristo se resume em satisfação do próprio eu. Fazemos as nossas vontades, fazemos o nosso querer, andávamos dessa forma. Mas agora, como servos de Cristo e discípulos de Jesus, nós devemos trilhar o caminho que ele estabeleceu, e é o caminho da renúncia. Ele está dizendo claramente que é necessário negar-se a si mesmo. Então está falando do eu, do eu. Então o discípulo, ele não continua mais com os modos de pensar que elevam modelos egoístas de comportamento. Agora a vontade dele é fazer a vontade do seu Senhor. Tem uma referência bíblica, eu já tenho aqui preparada no meu esboço, mas se os irmãos que gostam de acompanhar os vídeos e anotar as referências, se encontra lá em Filipenses, capítulo 3, versículos 8 e 9. Filipenses, capítulo 3, versículos 8 e 9. Paulo vai nos ensinar a respeito dessa questão de renúncia por amor a Cristo. Ele diz: e, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda. Eu abri mão de todas essas coisas e as considero como esterco, como refúgio, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Paulo está falando que renunciou toda aquela pompa, toda aquela fama que ele carregava como um fariseu extremista, zeloso, na sua idade excedia a todos os demais. Então ele abriu mão de tudo isso, ele renunciou pelo conhecimento que ele adquiriu de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa questão da renúncia é mais do que dizer não a alguma coisa ou atividade pecaminosa. Aqui não diz respeito apenas a renunciar ao pecado. É dizer não à nossa própria vontade. Porque não é pecado, no versículo 26, não é pecado ter pai e mãe. Não é pecado ser casado, ter esposa, ter filhos, ter irmãos, ter irmãs. Não é pecado.
Não é pecado ter bens e cuidados aqui nessa vida, não é errado. Errado é colocar o coração sobre isso, ou deixar com que essas coisas, até a própria família, ocupe o lugar de Deus no nosso coração. Então é isso que Jesus está ensinando, essa renúncia da nossa vontade, essa renúncia do eu, porque é uma das condições para nós seguirmos a Cristo, ou sermos reconhecidos como discípulos do Senhor. Então, a primeira condição, o primeiro preço que nós pagamos nessa questão do discipulado, não é para a salvação é pela graça, mas o relacionamento diário com Cristo, nós temos que pagar um preço, o preço da renúncia. Segundo, nós encontramos também, no mesmo terço que nós lemos, de Lucas 14, agora no versículo 27, nós encontramos a segunda condição ou exigência de Cristo para os seus discípulos. Qual é? Tomar a sua cruz. Diz no versículo 27, e qualquer que não leva a sua cruz. Então, a referência bíblica que eu falei de Lucas 9, 23, que já estaremos lendo, eu vou mencionar Lucas 9, 23. Tá bom? Eu vou apenas citar essa referência, eu tenho ela aqui anotada. Diz assim, que disse Jesus, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, nós já falamos sobre a renúncia, agora é tomar a cruz a cada dia. Então, nós temos que fazer isso diariamente. Isto não é sacrifício momentâneo, em que eu vou abdicar de algo agora e depois eu retomo, depois eu pego de volta. Não, é um sacrifício diário. Diariamente nós devemos sacrificar. Essa expressão tomar a cruz, no sentido figurado, é quando nós nos comprometemos a sacrificar tudo pelo nosso Senhor. Quando Jesus falou para tomar a cruz e segui-lo, ele estaria caminhando para a sua crucificação. Então o discípulo, ele tem que estar disposto a caminhar com Cristo até para a morte do eu, né? Renunciando a si mesmo, o tópico anterior. Então tem que estar disposto a sacrificar tudo pelo Senhor, tudo. Então quando nós falamos de sacrifício, isso deve ser o nosso propósito para toda vida, para toda vida. Então, a discussão aqui sobre tomar a cruz não é sobre o sofrimento comum do homem. Por quê? Da mesma forma que Deus é gracioso com todos, que faz com que a chuva caia sobre todos, ele faz com que o sol nasça sobre todos, também o sofrimento é algo comum a todos. Independente do credo religioso, independente da etnia, independente da cor da pele, status financeiro, todos os homens estão sujeitos a adversidades, estão sujeitos a sofrimentos, a intempéries da vida. Então, o que diz respeito a tomar a cruz aqui é sobre o compromisso e sacrifício por Cristo e sua causa. Isso é tomar a cruz. É viver a renúncia do tópico anterior e caminhar com Cristo até a morte. Filipenses 1, 29. Fomos chamados não apenas para crer em Cristo, como também padecer por Ele. Paulo usa uma expressão a Timóteo no capítulo 2 da carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta, ele diz assim, sofre, pois, comigo, como bom soldado de Cristo Jesus. Então ele está falando do sofrimento por Cristo e pela causa de Cristo. Então isso é tomar a cruz, para matar o velho eu, né? Então nós devemos observar essa responsabilidade contínua, essa responsabilidade diária, todo dia carregar a cruz. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, vamos abrir lá. Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20. Eu tenho aqui essa referência já no esboço. Diz assim, já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Paulo ele está indo além. Ele não está dizendo que tinha sobre os seus ombros a cruz. Ele está dizendo, eu já estou crucificado com Cristo. Eu já estou crucificado. Então, estar crucificado é considerar-se morto para a carne. Gálatas capítulo 5, no versículo de número 24. Vamos ler essa referência? Tomar a cada dia a cruz é considerar morto para a carne, morto para a nossa vontade. Diz assim, os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, crucificou a sua carne, não anda mais segundo a carne. Então, é crucificar-se para o mundo também. Não temos mais parte alguma com o mundo de pecado, com o mundo que luta contra a vontade de Deus. Então, tomar a cruz é se considerar morto para a carne, para o mundo, para o próprio eu. Essa é a segunda condição estabelecida por Jesus Cristo para aqueles que querem ser os seus alunos, seus aprendizes ou seus discípulos. Agora, nós encontramos ainda no versículo de número 27 de Lucas 14, versículo 27, nós encontramos a terceira condição. Dentro dessa terceira condição, nós vamos dividi-la em alguns subtópicos, tá bom? Dentro desse terceiro tópico, nós vamos dividi-lo em alguns subtópicos. Então, a terceira condição, ainda no versículo 27, após ele falar sobre carregar a sua cruz, ele disse, e não vier após mim. Então, ele está dizendo, olha, quem não carregar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, se faz necessário seguir a Jesus, seguir o Mestre. Então, quando nós estamos falando de seguir, o sentido é que todos deveriam imitá-lo, obedecê-lo e servi-lo. Então, seguir aqui é imitar. Jesus não estava chamando a uma multidão para renunciar aos seus empregos, às suas famílias e passar a seguir a Jesus Cristo durante o ministério dele aqui sobre a terra. Não, o seguir aqui é imitar a Jesus Cristo, é obedecê-lo, é servi-lo. E esse verbo aqui seguir no grego implica uma busca contínua. Não é servir ou buscá-lo ou obedecê-lo, aprender com ele por um momento. Não, aqui fala de uma busca contínua, enquanto durar a vida. Então está falando de buscar diariamente, aprender dele, aprender com ele, cada vez mais se relacionar com ele intimamente. Então seguir a Cristo fala dessa questão da imitação e da obediência. Na epístola de Pedro, na sua primeira epístola, Pedro disse que Jesus nos deixou como exemplo que nós deveríamos seguir os seus passos. Você vai ver essa referência bíblica lá. 1 Pedro 2,21 vai falar que nós devemos seguir as pisadas do nosso Mestre. Então, cabe aqui uma pergunta. Estamos dispostos a tudo isso? Tópico 1, a renunciarmos à nossa vontade. Tópico 2, a tomarmos a cruz de Cristo a cada dia. E o tópico 3, estamos dispostos a seguir a Jesus, ainda que venhamos pagar um alto preço por isso? Temos essa disposição? Então, dentro desse tópico aqui, sobre seguir o Mestre, sobre esse compromisso diário com ele, nós queremos dividir esse tópico aqui em 4 subtópicos, tá bom? 4 subtópicos. Então, vamos recapitular? Vamos lá. Então, primeiro, nós vimos a definição de discípulo, que é aluno, aprendiz, e nós vimos que essa palavra discípulo ela aparece mais de 200 vezes só no Novo Testamento. Só no Novo Testamento. E nós vimos que nem todas as vezes que essa palavra é apresentada, ela está fazendo menção aos discípulos de Cristo. Então, não são todas as referências. E hoje, né, e o tema de hoje, sobre o preço do discipulado, nós vimos que a primeira condição para o discípulo é ele levar uma vida de renúncia, negar-se a si mesmo.
Segundo, tomar a cada dia a sua cruz. E terceiro, seguir o Mestre. E fizemos a seguinte interrogação, a seguinte pergunta, o questionamento. Estamos dispostos verdadeiramente a segui-lo diariamente? Estamos dispostos a crescer nesse relacionamento? Então, sobre seguir a Cristo, nós iremos tratar agora com 4 divisões, tá bom? 4 divisões. A primeira delas, se nós formos mesmo seguidores de Jesus, nós iremos nos comprometer todos os dias com Ele. E se comprometer com Cristo, primeiro, nós devemos nos considerar eternos aprendizes. Se você se considera discípulo de Cristo, você é um eterno aprendiz. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, versículo 24, diz assim: não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Então, em Mateus 10, 24, nós vemos Jesus explicando claramente, mostrando que o discípulo, ele deve sempre aprender do seu mestre, como o servo aprende do seu senhor. Então, continuamente, diariamente, nós devemos crescer nesse aprendizado. Nós devemos desenvolver o nosso relacionamento com Deus através daquilo que Jesus tem nos ensinado. Então, nós devemos tê-lo como exemplo de obediência, de dedicação. Nós devemos obedecê-lo acima de qualquer coisa, porque é isso que o Senhor falou de segui-lo, como nós já mencionamos, né? E nós vamos encontrar outras referências bíblicas sobre a questão de imitarmos Jesus Cristo, de obedecê-lo. Vamos encontrar em Mateus 11, 29, a seguinte expressão: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então o Senhor está falando, olha, aprendam de mim. Então seguir a Jesus é aprender dele, é obedecê-lo. E a última referência sobre ser um eterno aprendiz, nós vamos encontrar em João, capítulo 13, do versículo 13 ao 15, dizendo o seguinte: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sou Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo. Eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Então, mais uma referência nos mostrando que nós devemos aprender com o Mestre. É o Mestre nos ensinando como nós devemos nos comportar. Então, sobre essa questão de sermos seguidores de Cristo, é obedecê-lo, é aprendermos com Ele a respeito da sua vontade, tendo Ele como padrão, tendo Ele como referencial, tá bom? Então, nesse primeiro subtópico, se nós somos discípulos de Cristo e queremos segui-lo, devemos nos considerar eternos aprendizes. Então, agora no segundo subtópico, sobre sermos seguidores de Cristo, o seguidor se faz necessário com que ele permaneça na palavra de Deus. Permaneça na palavra. Primeiro, nós vimos que o seguidor, o discípulo, ele é um eterno aprendiz. Então, seguir é obedecer e ele é um eterno aprendiz. E nós vemos também veremos agora o segundo subtópico, que o discípulo é aquele que permanece na palavra de Deus. A Bíblia nos mostra em João, capítulo 8, versículo de número 31. A Bíblia nos ensina da seguinte forma: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra ou nos meus ensinamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então a questão de seguir a Jesus Cristo, de obedecê-lo, de imitá-lo, o segundo subtópico aqui é permanecer na palavra, é permanecer nos ensinamentos, é alguém que é constante nos ensinamentos. Então não existe a possibilidade de alguém ser discípulo de Cristo
e não segui-lo obedientemente, não acatar os seus preceitos, a sua palavra. É impossível sermos alunos sem praticarmos os ensinamentos do Mestre. É incoerente alguém que diz ser cristão e não observa a palavra. Como também é incoerente alguém que diz ser discípulo, alguém que diz ser cristão e não separa tempo para ler a palavra, para meditar na palavra, para aprender da palavra de Deus. Então, não tem como. Todas as vezes que a Bíblia Sagrada ela é lida, estudada, ela vai trazer sobre a vida do leitor, do ouvinte, do discípulo, algum ensinamento, vai agregar alguma coisa. Então se faz necessário uma dedicação maior à palavra, porque só é discípulo quem permanece na palavra, quem permanece relacionando-se com Deus e com a sua palavra. Nós vamos encontrar ainda mais duas referências bíblicas sobre a questão de permanecermos nos ensinos, ou na palavra de Deus. Lá em Mateus 28, nos versículos 19 e 20, nós vamos encontrar essas duas referências bíblicas. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, é uma das doutrinas, é um dos ensinamentos que nós queremos trazer dentro dessa série aqui, Aprendendo a Ser Discípulos. Nós vamos falar sobre Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Tá bom? Vai ter ali alguns assuntos que queremos tratar em uma das nossas doutrinas aqui, em um dos nossos encontros. Então, Mateus 28, 19 e 20 diz o seguinte, 19, portanto, Jesus dando ordem, ide, ensinai todas as nações. Então Jesus está dando ordem para que eles saíssem para pregar o evangelho ensinando. E no versículo 20 ele diz, ensinando-as. Ensinando quem? As pessoas que serão evangelizadas. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então é todo o bojo doutrinário, é toda a Bíblia Sagrada. É desde Gênesis a Apocalipse. Por isso que a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Então nós devemos permanecer em toda a palavra de Deus. Paulo, em Atos dos Apóstolos, ele diz que não cessou de ensinar a palavra aos irmãos de determinado local. Ele fez isso em todas as igrejas. Mas no seu discurso ele falou, olha, e eu instruí também vocês com todo o conselho de Deus. Então toda a Escritura, ela é divinamente inspirada e ela é proveitosa, repito. Então, o discípulo que segue a Cristo, que obedece a Cristo, ele permanece na palavra de Deus. Permanece na palavra de Deus. Então, primeiro, o seguidor, ele é o eterno aprendiz. Segundo, ele deve permanecer na palavra de Deus, porque só através dessa constância na palavra, dessa firmeza nos ensinamentos do Mestre, é que verdadeiramente nós seremos considerados seus discípulos. Terceiro, se nós queremos seguir o Mestre e obedecê-lo, nós iremos amar o nosso próximo. A Bíblia Sagrada diz em João, capítulo de número 13, versículo 35. João 13, 35. Eu peço a compreensão dos irmãos, eu fico repetindo as referências bíblicas porque muitos irmãos gostam de anotar, tá bom? Então sejam pacientes conosco. Então nós ficamos repetindo as referências bíblicas aí. Então João 13, 35 diz o seguinte, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então o amor evidencia ou credencia os seus servos como discípulos. O amor nos credencia como discípulos de Cristo. Então a marca indelével é o amor. É o amor. A Bíblia Sagrada ela traz muito conteúdo sobre o amor. Então a Bíblia mostra que o amor é a dádiva maior entre a fé, a esperança e o amor. O maior desses três é o amor. O amor é o vínculo da perfeição. O amor é o sentimento sincero e aceito por Deus por trás de nossas motivações.
está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Então, tudo é pelo amor. Então, o amor é uma das características do discípulo de Cristo, daqueles que seguem a Cristo. Quarto, para aqueles que seguem a Cristo, essas pessoas também darão frutos. Darão frutos. A Bíblia Sagrada nos mostra que o fruto, ele é uma evidência de um relacionamento pessoal com Deus. Não é nada forçado. Naturalmente, isso aí vai surgir na vida do discípulo. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8, assim diz o Mestre sobre a questão da frutificação. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João, capítulo 15, versículo 8. Então, naquela parábola lá da videira, Jesus se compara a uma videira e ele trata os seus discípulos aos ramos da videira. E ele diz que nós devemos, como discípulos, frutificar. E esses frutos, eles devem permanecer para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, o Pai é glorificado à medida que nós estamos frutificando. Então, dentro desse assunto aqui, que é o último subtópico, então estamos estudando sobre o tópico seguir a Jesus, o último subtópico é frutificar. Então, dentro desse assunto frutificar, eu quero usar algumas considerações que eu utilizei em estudos anteriores, tá bom? Quando falamos sobre frutificação. Então, sobre a questão de glorificar a Deus através de frutos, o que a Bíblia mostra através desses frutos? O que a Bíblia apresenta sobre uma vida frutífera? 4 coisas. Vamos lá? 4 coisas nós aprendemos através de uma vida frutífera. Então, esse fruto aqui, ele pode incluir até 4 coisas. Né? Que fruto é esse? Então, vamos entender isso aí. Primeiro, esse fruto aqui em que o Pai é glorificado na vida de um discípulo, esse fruto são as boas obras. São as boas obras. Está lá em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 10. Vamos lá? Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 10. Diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, esse fruto que glorifica a Deus, o fruto na vida de um discípulo que honra o nome do Senhor, são as boas obras, a conduta cristã. Como Paulo usa a expressão aqui, andando dignamente diante do Senhor, honrando ao Senhor através da boa conduta. É o que a Bíblia Sagrada nos mostra naquele texto muito conhecido, dizendo que a nossa conduta deve resplandecer diante das pessoas, e elas verão as nossas boas obras e glorificarão ao nosso Pai que está nos céus. Que está nos céus. Então, esse fruto aqui também pode incluir, segundo, né? Primeiro são as boas obras, segundo, partilhar as posses com os nossos irmãos necessitados. Encontramos essa referência bíblica lá em Romanos. Abram lá, por favor. Capítulo de número 15. Romanos, capítulo 15, versículos 26, 27 e 28. Diz assim: pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Então, outras igrejas, formadas com a maioria de gentios, então eram formadas por povos de outra etnia e não israelitas, mas eram cristãos, servos de Deus. Eles decidiram partilhar das posses deles com os irmãos necessitados de Jerusalém. Versículo 27. 26, né? Nós lemos agora 27. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. 28. Assim que, concluído isso, e havendo-lhe consignado este fruto,
de lá passando por vós, irei à Espanha. Então, no entendimento de Paulo, isso era um fruto que honrava a Deus, era um fruto que demonstrava também a maturidade dos cristãos da Macedônia e da Acaia, uma maturidade cristã, em que eles estavam partilhando os seus bens com os irmãos necessitados. Terceiro e penúltimo, sobre a questão do fruto. O fruto também inclui a nossa adoração a Deus, o nosso louvor que nós dirigimos a Deus. Está lá em Hebreus, capítulo 13, carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo de número 15. Nos diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, aqui também nos mostra a questão do que é o fruto, é a adoração a Deus. Lábios que confessam o nome do Senhor. Então, à medida que estamos adorando a Deus em oração, em louvores, bendizendo através de palavras, são frutos que nos credenciam como servos de Deus, além de adoradores, como discípulos do Senhor. Estão frutificando para honrar a Deus. E por último, o fruto também faz parte da cooperação para a salvação dos perdidos. Lá em João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, versículos 35 e 36. Fala daquele episódio em que Jesus se encontrou com a mulher samaritana. Olha o que diz a Bíblia, versículo 35 e 36. Jesus falando: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrem ou se regozijem. Então, fala a respeito da evangelização. Então, os discípulos pregando o evangelho, anunciando a salvação, eles estarão frutificando também para o reino de Deus e glorificando a Deus. Então, meus irmãos, nós findamos por aqui o nosso estudo sobre o preço do discipulado. Se faz necessário negarmos a si mesmo, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o Mestre. E nós trouxemos essas subdivisões sobre o tópico seguir a Jesus. Então nós vamos orar para que Deus nos ajude, para que sejamos discípulos autênticos, que possam agradar a Deus, honrar ao nosso Deus através da nossa vida, que possamos viver para a glória dele, para a honra dele. Não há outra qualidade, não há um terceiro grupo. No versículo 27 do capítulo 14 de Lucas, ele disse assim: qualquer que não levar a sua cruz e não venha após mim não pode ser meu discípulo. Então não existe outro grupo, só existem aqueles que são discípulos e quem não é discípulo. Então, para ser discípulos, nós temos que cumprir essas ordenanças, esses mandamentos. Então vamos orar para que Deus use de misericórdia, nos perdoe e nos agracie, venha nos capacitar para que nós venhamos agradar o coração de Deus. Que nós venhamos adorar ao nosso Deus através da nossa conduta. E não vivendo mais para si, mas devemos viver para a glória de Deus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos primeiramente lhe pedir perdão, Senhor, porque na maioria das vezes as nossas atitudes giram em torno da nossa vontade. O nosso comportamento, o nosso procedimento gira em torno da nossa vontade. Nos perdoe. Nós aprendemos, Deus, que para sermos discípulos do Senhor há um grande preço a ser pago. A graça do Senhor nos capacita, o Teu Espírito Santo é que nos ajuda e a Tua palavra é que nos aponta o caminho. Mas nós precisamos renunciar. Então nos perdoa, Pai. Nos ajude a obedecermos ao Senhor de forma incondicional. Glorifica o Teu nome através da nossa vida. Faça da minha família, Deus, uma família de discípulos do Senhor. Faça da família dos meus irmãos uma família de discípulos. Faça da igreja Kenoses, Pai, Assembleia de Deus Kenoses, uma igreja de discípulos.
que nós possamos viver o que a Tua palavra nos ensinou a fazer. Ó Deus, te agradecemos por Tua bondade, por Tua misericórdia e por tão grande salvação e por esse aprendizado tão precioso nessa ocasião. Te glorificamos por tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Nós temos muito ainda a aprender dentro dessa série, aprendendo a ser discípulos. Então não perca nenhum dos estudos bíblicos e vamos juntos crescendo e Deus vai continuar nos dando da sua graça e queremos sempre, acima de qualquer outra coisa, honrar o Deus que nos salvou. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida e sobre a sua casa, não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam amém. Fiquem na paz do Senhor.